eu sou a Thelma e hoje é dia de filme aqui no canal. Eu vou dar sequência aos filmes sobrenaturais, meio que inspirados em Shakespeare. Mas antes de dar sequência a esse vídeo, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e a curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Então é isso, histórias sobrenaturais inspiradas em Shakespeare, que está super presente no nosso mês de janeiro no Projeto Clássicos. A gente está lendo Macbeth. E o que acontece lá no comecinho da história de Macbeth? A gente tem 3 bruxas aparecendo para o Macbeth e fazendo uma previsão de futuro. E essa previsão faz com que o bichinho da ambição se aflore assim de forma importante. Ele que estava lá, né? O Macbeth é bem ambicioso, mas isso estava meio que adormecido. E assim que essas bruxas fazem a previsão de futuro, que vai se confirmando logo no começo da trama, pronto, a gente tem aí o começo da nossa história. Então é inspirada nessas ideias do Shakespeare, que é bem aberto. Há umas bruxas, há uns fantasmas que aparecem e vão falando aí um monte de coisas. É que eu escolhi alguns filmes para complementar essas histórias sobrenaturais que a gente já teve um vídeo anterior, né? Assim que eu terminei aquele vídeo, eu lembrei de outras histórias, eu falei, puxa, podia ter falado disso. Então eu trouxe aqui para vocês a nossa primeira história, com um quê de sobrenatural. Eu tô falando de Além da Vida, esse filme de 2010, que traz o Matt Damon encabeçando uma das 3 histórias que vão se entrelaçar. E o diretor me surpreendeu bastante, eu não sabia que era o Clint Eastwood. Na direção aí dessa história que mexe com a experiência de quase morte. Então, Matt Damon, quando era criança, quase morreu de uma doença muito grave, mas não morreu, né? Conseguiu retornar, e quando ele retornou, ele volta com um dom, uma pessoa que consegue prever o futuro e conversar com os mortos, digamos, algo nesse sentido. Na história, ele vê vultos, né? Algo assim, e esses vultos, assim que ele encosta na pessoa que está fazendo a pergunta, que está fazendo a consulta com ele tem a possibilidade de conectar com um parente já falecido dessa pessoa e de comunicar aí alguma mensagem. Só que ele tá cheio dessa história, né? É uma coisa muito desgastante que não deixa nenhum segundo, não deixa ele em paz, né? Esses vultos, esses espíritos ficam meio que perturbando, e o irmão dele, por sua vez, também fica meio perturbando, porque eles fizeram disso um negócio num determinado momento, e era muito lucrativo, porque o Matt Damon realmente é bom nessa leitura, né? Fazendo essas previsões. E ele não quer mais isso, e o irmão fica insistindo, e ele ainda faz umas 2 leituras para 2 pessoas, e isso não é muito legal. Ele que é fã de Charles Dickens, ele vai dar um jeitinho de fugir dos Estados Unidos, do irmão dele, dessa história toda, e ir para Londres para conhecer um pouco da história do autor que ele gosta tanto, do Charles Dickens, e vai para uma feira de livros também que está acontecendo. Bom, eu disse que eram 3 histórias que se entrelaçavam. A segunda história é de uma jornalista francesa muito famosa, tipo âncora do jornal mais importante da França. Ela tá de férias, provavelmente na Tailândia, não fica exatamente claro, e ela tá passeando, ela deixa o namorado, que é o produtor do jornal que ela trabalha, dormindo no hotel e vai passear numa feirinha hippie. E tá lá comprando uma pulseirinha, quando de repente um barulho ensurdecedor começa, árvores caindo, é uma tsunami, que acerta em cheio ela e toda a feira, todo mundo que tá em volta dela, e vai causando aquela destruição que a gente viu acontecendo na TV. E ela acaba batendo a cabeça em troncos, em madeiras, nem sei o que acontece. A tsunami, a cena é tão impressionante, né? Que, enfim, ela acaba ela acaba morrendo, né? Ela vai ter essa experiência de quase morte, porque ela chega aí para o outro lado, a gente tem essa imagem meio distorcida que eles fazem, né? Que eles usam como recurso para colocar essa questão. Mas aí uns caras a retiram da água,
fazem massagem e ela acaba voltando, né? Fazendo respiração boca a boca, massagem cardíaca, ela volta. E ela volta com essa mesma habilidade, essa coisa estranha de repente começar a ter insights, começar a ter visões do além da vida. E ela, que era essa jornalista política, né, âncora do jornal, escrevia livros sobre política. Essa era a praia dela, os editores adoravam, o produtor lá do jornal também, enfim. Ela volta, só que ela não consegue mais se encaixar nessa vida anterior dela. E ela quer, ao invés de escrever sobre política francesa, ela quer começar a falar sobre esses fenômenos que acontecem no pós-morte, ou nessa possibilidade de vida além da morte. E propõe livros nesse sentido que os editores, claro, são editores de política, eles não querem esse tópico, então ela acaba perdendo o lugar dela no jornal, enfim, eu paro aqui a história dela e ela vai buscar possibilidades de publicação em Londres. E aí a gente tem a terceira história, que são dois gêmeos, né, dois menininhos fofos, que são filhos de pais viciados. O pai já tá, nem sei onde tá o pai, mas a mãe é super viciada e tá prestes a perder a guarda dessas crianças, né? Então o serviço social tá de olho e eles são super responsáveis em contrapartida, né? Em comparação aos pais. E eles fazem de tudo para mascarar os problemas da mãe e para não serem retirados de casa para um lar adotivo. E eles ficam aí salvando essa mãe meio maluca, meio drogada. Numa dessas incursões, né, um dos garotos precisa ir à farmácia comprar medicamentos para a mãe. E nesse caminho ele é abordado por uma gangue, né? Eles moram num bairro meio estranho de Londres, então uma gangue ali de moleques acaba abordando o menino, tentando roubar alguma coisa dele, eu nem lembro o que, não sei se era o celular, algo assim. E ele corre, né? Ele tenta fugir dessa gangue, é atropelado e morre. E qual não é o desespero do irmão gêmeo, né? Que era... o irmão era tudo para ele, né? Eles viviam aquela vida difícil, mas um apoiava o outro e eles conseguiam sobreviver nesse lar complicado. E aí esse menino aí solitário acaba sendo retirado da mãe e indo para lá adotivo. Bom, vou parar a história aqui também, mas ele fica obcecado por falar com um vidente. Essa era a palavra que eu queria lembrar no começo, né? O Matt Damon, ele é uma espécie de vidente, né? Ele consegue ver os mortos, né? E esse menino descobre no site o Matt Damon, só que ele já parou com o negócio. Só que impressionante as narrativas do passado, né? Desse trabalho que ele fazia, o menino fica meio que desesperado para se conectar ao irmão que já morreu, para ter uma palavra de apoio. E a história é essa, e essas três histórias, elas vão se entrelaçar em Londres. E eu paro por aqui porque eu já dei spoiler demais, não dei não. Na verdade, esse é o comecinho de cada uma das três histórias. Tem muita coisa para acontecer, que é bem interessante. Eu gostei muito desse filme. Olha, vale a pena se vocês tiverem a chance de assistir. Eu procurei nos streamings e não tem exatamente disponível, mas passa na TV de vez em quando. E a minha segunda sugestão é A Viagem, um filme que é uma viagem mesmo. Eu tô falando de um filme que tem altas estrelas no elenco. Tom Hanks, Halle Berry, o Hugh Grant e o Jim Sturgis, por exemplo. Tem mais gente famosa. O que acontece na viagem é a intersecção de histórias diferentes que eu particularmente interpreto como vidas diferentes desses mesmos, os atores, eles vão viver diferentes personagens, isso vai ser feito com maquiagem bem carregada, onde, então, no passado, presente e futuro, essas histórias se intercalam e tem uma interação entre elas, influenciando, né? Passado influenciando o presente, influenciando o futuro. É uma coisa bem interessante, mas eu fui com a minha mãe ao cinema assistir esse filme e ela, num determinado momento, ficou meio perdida, porque é confuso, são tantas histórias e tantos personagens, apesar dos diretores
terem esse cuidado de usar o mesmo ator para representar as diferentes vidas, só usando esses truques de maquiagem assim, incipientes, né? Eles não é nenhum professor aloprado que muda completamente, mas você consegue identificá-los. Fica confuso às vezes, porque as histórias elas vão acontecendo de forma concomitante e vão se resolvendo de forma concomitante. E eu particularmente achei muito legal, tem uma nota alta, é um 7.4, mas é isso, dá essa dimensão de uma vida, de vidas múltiplas, né, de reencarnação. Você pode ter interpretações diferentes, ou ainda uma forma diferente de enxergar a vida, como uma espiral, onde passado, presente e futuro se tocam de alguma forma. Por que eu tô falando tudo isso? Porque a hora que eu falar dois dos diretores, ou melhor, diretoras desse filme, vocês vão entender um pouco do que eu tô dizendo. Eu tô falando da Lana e da Lily Wachowski, eu acho que eu falei certo, as irmãs Wachowski. Se vocês já ouviram esse nome antes, provavelmente foi associado a um grande sucesso do cinema, que mudou um pouco a história dos nossos roteiros, ou como as histórias são contadas. Eu tô falando de Matrix, sim, o filme de 1999, né, que tem o nosso Keanu Reeves maravilhoso. Mas Matrix traz uma nova visão de mundo, né, levada aí para as telas. E quem sou eu aqui para tentar explicar alguma coisa de Matrix? Eu acho que a gente tem especialistas em Matrix por todo mundo e dando várias teorias diferentes, mas no mínimo a gente vê ali uma história onde se tenta tirar um pouco do véu que encobre os nossos olhos, né? O que tem por trás desse mundo que a gente vive? Existe né, algo que explica tudo isso que está acontecendo aqui? É isso que essas irmãs tentaram mostrar em Matrix, de certa forma, né? Tirar um pouco das nossas limitações, dos nossos padrões, do nosso automatismo de enxergar a vida e tentar enxergar algo além disso. Então, na viagem, é isso. Provavelmente essas irmãs, né, que já tinham essa vivência de Matrix, tentaram mostrar essa pluralidade de vidas e as intersecções que elas acabam sofrendo, umas, né, ação e reação, né? E isso não só numa vida, mas numa sequência delas. Eu acho a abordagem bem interessante, um tanto shakespeariana, inspirada nessas visões e nesses fantasmas e nessas possibilidades que vão além de um ponto aqui, nesse momento que a gente está vivendo, né? Pensar em algo maior. Então ficam aqui duas sugestões de filmes, que é Além da Vida e A Viagem. Eu espero que vocês tenham gostado dessas histórias fora da caixinha, sobrenaturais, como queiram. E a gente se vê no próximo vídeo.